Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferentes tipos de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria, dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros I, com inteligência emocional, médicos I, com alta tecnologia e compaixão, gestores I, com propósito, não apenas metas, físicos I, pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa, 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. A Marmoraria Frimagram Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagram, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 2521-9335 e o WhatsApp 999272596. Vamos dar início a mais um programa Pode Soltar a Voz. E aqui sempre tem novidade. Hoje nós vamos conversar e conhecer a Nutri Patrícia Samin. Patrícia Samin, é um prazer imenso em recebê-la aqui no programa Pode Soltar a Voz, para você poder contar um pouquinho da sua história,
e o porquê de ser Nutri também, né? Sim, claro. Patrícia é oriunda de onde? É de Nova Friburgo mesmo? Conta pra gente. Bom, é muito prazer, né? Obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês. É uma honra poder estar contando um pouquinho da minha história aqui, porque eu tenho muito prazer em contá-la, né? Até pelo fato de ser um motivo principal pela minha formação acadêmica. Eu sou nascida e criada aqui em Nova Friburgo, né? Tenho 2 filhos, sou casada e o fato da minha profissão ser nutricionista é justamente por uma história que aconteceu há 8 anos atrás, né? Eu nunca imaginei ser nutricionista, mas depois que a gente acaba sendo mãe, que a gente passa, né, por todos os desafios da maternidade, e um dos desafios que não só eu enfrentei, como muitas famílias, muitas mães enfrentam, é justamente a respeito da alimentação dos filhos, né, de uma das maiores preocupações que acabam acometendo as famílias. E o meu motivo principal foi justamente, né, devido ao meu filho mais velho, o Vicente. Eu tenho o Vicente de 8 anos e o Theo de 2 anos e meio. E o Vicente, quando, né, nós iniciamos a introdução alimentar dele, eu não pude dar toda assistência, né, pelo fato, como muitas mães precisam retornar ao trabalho, né, às atividades. E até então, né, há 8 anos atrás, eu não tinha a devida informação, o devido estudo referente à introdução alimentar. Era muito menos falado, né, do que a gente pode falar, do que a gente pode relatar hoje a respeito da alimentação infantil. Então, devido a essa minha pouca insistência nesse processo, que é um processo muito gradual, que é um processo de muito estímulo, de muito incentivo, de muito apoio da família, né, principalmente da mãe, que fica um pouco mais com os filhos, eu infelizmente não pude estar presente, né? Então ele acabou sendo uma criança que se tornou uma criança mais restritiva na alimentação, o que foi motivo de muito desespero para a gente, né? Para mim, para o pai. Houve vários motivos da gente acabar tendo que abrir mão de muita coisa. Muitas das vezes a gente deixava de abrir mão para poder sair para algum lugar. Teve momentos em que eu estive muito triste, né, referente à alimentação dele. E quando surgiu a nutrição aqui na nossa cidade, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso. Eu vou me dedicar justamente para poder ajudar outras famílias a passarem por esse processo, né? A não passarem, na verdade, por esse processo, né? Que foi bem doloroso no meu caso, e poder auxiliar nessa etapa, nessa fase, né, da alimentação infantil, que começa desde os 6 meses e acaba sendo para o resto da vida, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a nossa alimentação ela é muito baseada, né, na nossa cultura, em nossos hábitos, né, mas que precisa de uma visão um pouco mais assertiva, né, para a gente poder ajustar o bem-estar não só da criança, mas todo o âmbito familiar, né, que é o que eu levo muito em consideração e o que acaba sendo muito relevante dentro da alimentação infantil. Já que você entrou no assunto, por que o seu primeiro filho teve assim de restrição alimentar? E antes disso te perguntar também, antes de você ser nutri e antes de você ter o seu filho, qual era o seu sonho acadêmico? O que você pensava em ser, em fazer? É importante também de como que as coisas vêm e mudam a história da gente, claro, né? Para o telespectador poder entender que por um processo, mesmo que dolorido, que você tenha passado no passado, mudou até a sua forma de pensar, a forma de agir, por que agir assim. Não, se eu passei, eu não quero que outra mãe passe o que eu passei com meu filho, né? Mas conta pra gente, qual era o teu desejo, o seu sonho futuro academicamente? Então, desde criança eu tinha o sonho de ser médica, né? Acho que é o sonho de toda criança, né? Tem uma etapa da vida que toda criança fala que quer ser médico, mas a realidade em questão de poder aquisitivo nem sempre permite, né? Alguns sonhos que são muito altos.
Uma certa etapa da minha vida eu cheguei a pensar em cursar a faculdade de Educação Física por um longo período, mas até então eu não trabalhava, né? Então não tinha como eu arcar com a faculdade de Educação Física, e eu fiquei um tempo estagnada em qual faculdade, em qual área eu iria atuar, né? Então acaba que, às vezes, devido a muitos processos que a gente passa na nossa vida, acaba tendo que acontecer realmente naquele momento para a gente poder fazer algumas escolhas, né? Então, hoje em dia, eu não me arrependo de não ter sido médica, que não seria a minha realidade, de não ter cursado a faculdade de Educação Física, e sim por estar fazendo mesmo, por ter feito mesmo essa faculdade, né, ter me especializado na área de nutricionista materno-infantil, justamente pelo fato de o que a gente erra tentando acertar, lá na frente acaba sendo um conforto pra gente, né? Erre por excesso, nunca por omissão. Exatamente. Né? Erre por excesso pro bem. Pro bem. Por excesso pro bem e não por omissão. Agora, passa pra gente, se você quiser também, o que te fez mudar, né, esse sonho de ser médica e passar a ser nutri através do seu bebê, do seu filho, né? Foi justamente pelo fato de ter passado muitos momentos difíceis no que foi referente à alimentação dele, né? Ele era intolerante a alguns alimentos? Não era o caso de intolerância. Quando a gente trabalha com a nutrição infantil, desde quando a criança começa o processo de alimentação, né, ela está conhecendo, ela está explorando todo o ambiente dentro da alimentação, né, explorando os alimentos, ela precisa ter autonomia, ela precisa ter respeito, né, no que se trata em comer, em conhecer. E quando a gente não tem essa informação necessária, quando a gente não tem toda essa visão do que deve ser esse início que vai refletir no resto da vida de uma criança, a gente erra porque a gente acaba, não vou dizer não estimulando mais, mas a gente acaba se levando pelo que as condições do dia a dia nos levam, né? Então, assim, ele era muito restritivo com certas cores, né? Então, ele sempre comia o que era amarelo. Então ele não comia as cores laranja, as cores marrom, as cores verdes. Era uma alimentação muito restritiva, não em questão de intolerâncias, mas em questão de falta de estímulo quando tinha que ter tido, quando foram os 6 meses, que justamente foi quando eu não pude, né, estar presente 100% nesse processo que é crucial para o início de uma alimentação da criança, né? Você tocou num assunto até muito interessante. Você, como nutri, você acha que a criança deve ter o acompanhamento da mãe no início ali? Até quanto tempo? Bom, na verdade, o início é o que vai refletir no resto da vida de uma criança, né, de uma pessoa. Porém, a mãe, né, que acaba sendo a figura referência da criança, né, é muito importante esse processo da mãe junto com a criança, justamente porque a criança é muito apegada à mãe, né? Então, como a gente sempre fala, os filhos sempre vão ser o reflexo dos pais e nós somos espelho deles, né? Então, eu sei que hoje em dia muitas mulheres precisam sair de casa, né, para exercer suas atividades, assim como os homens, mas é muito importante a presença da mãe pelo fato da criança se sentir mais segura naquele momento e pelo fato da mãe, é claro, através da informação, através de uma ajuda, né? Há 8 anos atrás, a gente nem ouvia se falar em nutricionista materno-infantil. Eu fiquei surpreso quando eu soube que você era nutri materno-infantil. Porque para mim, nutri era só uma especialidade de nutri. Mas não, tem a materno-infantil, então já começa a mudar tudo. Sim, eu atendo a nutrição clínica, né?
mas eu me especializei, eu sou pós-graduada em nutrição materno-infantil, que é a minha paixão, né? Eu atendo pessoas com necessidades de emagrecimento, de hipertrofia, mas a minha paixão, o que eu amo trabalhar é com crianças, mamães, né? A pré-concepção, que é a nutrição materno-infantil, abrange desde a saúde da mulher até a adolescência, então eu trabalho com toda essa área, né? Dentro da nutrição materno-infantil. E pelo fato de abranger essa área, eu aconselho, né? Eu sempre falo que é muito importante as mães, no início da alimentação de uma criança, ter esse auxílio da nutricionista materno-infantil. Na sua concepção como Nutri, você acha que esse auxílio maternidade, essa licença, ela é o suficiente ou não? De maneira nenhuma. É injusta, né? Pelo que eu entendi, a criança ela tem do 0 até os 6 meses, né? Eu acho que funciona assim, essa licença maternidade. Isso, 4 meses, na verdade. A licença são 4 meses. 4 meses. E pelo que eu entendi, pelo que você disse, a criança ela começa a se familiarizar com o alimento depois dos 6 meses. Exatamente. Pelo que você disse Isso. aí, o momento que a criança mais precisa do estímulo da mãe ali com a alimentação, a criança não tem. A mãe. Isso, exatamente. Você como Nutri, o peito só não é o suficiente, você tem que começar a estimular a alimentação. Não é isso? Por causa da idade, como que funciona? Passa pra gente. Então, uma coisa que eu sempre deixo clara, né, a respeito do aleitamento materno, sendo que é o melhor alimento do mundo, não existe alimento melhor do que o aleitamento materno. Ele é o essencial ali bem nos primeiros meses de vida, a criança tem que ter o aleitamento materno. Isso, exatamente. De 0 a 6 meses, o leite materno é essencial, né, para a alimentação, para a nutrição da criança. Ele tem todos os nutrientes necessários que a criança necessita, né, até os 6 meses de idade. E ele pode ser prolongado até os 2 anos de idade. Nisso vai de acordo com a rotina, né, com a vida de cada família, né? Mas até os 6 meses de idade, a criança é fundamental para a criança o aleitamento materno. Em relação à licença maternidade, na verdade, ela tinha que ser muito mais longa do que só 4, do que só 6 meses, né? Que seria o caso de quando começa a introdução alimentar. Porém, a gente não vive essa realidade, né? Só que os 6 meses, quando a criança começa, né, a alimentação complementar, a gente sempre fala que é alimentação complementar, porque ela vai complementar o aleitamento materno, que até então é o essencial. Então, ela vai complementar de 6 a 12 meses, né? A alimentação vai complementar de 6 a 12 meses, onde a criança passa por um processo de familiarização, né, com os alimentos, de aprendizado, de exploração. Então, seria sim muito importante, né, que a mãe pudesse acompanhar esse período de aprendizado, esse período que a criança depende muito do estímulo, né, para poder se familiarizar ali com toda a alimentação. E é claro, né, tendo o apoio da família, tendo a participação da família nesse processo que é muito importante, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, rapidinho, e já você volta complementando mais sobre esse aleitamento que a criança precisa estar com a mãe, e até essa licença maternidade priva a criança, né, desse aleitamento. A gente vai para o intervalo, mas é muito rapidinho, e já a gente está de volta para você poder complementar para o telespectador. Tá ótimo. Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferentes tipos de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria. Dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que
que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros I, com inteligência emocional, médicos I, com alta tecnologia e compaixão, gestores I, com propósito, não apenas metas, físicos I, pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. A Marmoraria Frimagran Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagran, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 25219335 e o WhatsApp 999272596. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis, gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Voltando do intervalo, Patrícia Samin dando uma aula aqui de Nutri, né? De Nutri maternal infantil pra gente. E a gente estava falando aqui sobre a licença maternidade e como que a criança é prejudicada, né? Mas a gente sabemos que nós vivemos no Brasil, infelizmente, né? Para um só segurar em casa é muito complicado, é muito difícil. Então eu tenho certeza que muitas mães, muitos pais estão assistindo agora e às vezes se perguntam, mas como que eu vou fazer? Nossa, o que eu posso fazer para ajudar, né, a minha criança, a minha filha? Às vezes tem o pai, a avó ou a tia que fica, mas às vezes não tem, às vezes tem que botar numa creche já muito novinha. A criança logo com 5, 6 meses já tem que ir para a creche, não é isso? Essa ida, essa retirada bem da criança do peito da mãe, do aleitamento. Tem mãe que trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde, enfim. Eu não sei como que funciona, se tira o leite, se manda para a creche, esse leite continua com o mesmo efeito, não. Fala pra gente um pouquinho sobre essa retirada bem da criança, tirada do peito, enfim, como que
como que isso prejudica a criança? Como estávamos falando, é uma pena, né, a licença maternidade ser de tão curto tempo, né? Na verdade, tinha que ser até muito mais do que 6 meses, pelo menos um ano e meio, mas a nossa realidade é bem diferente em relação a isso. E muitos pais, muitas famílias dependem realmente, né, de quem fique com a criança, com o bebê. Muitas das vezes tem a necessidade de colocar numa creche, né? E, infelizmente, o ideal, na verdade, seria, né, as mães poderem fazer a ordenha manual e mandar o leite materno para a creche. Existem normas, existem leis que protegem, né, essa ordenha para o local poder ofertar a criança, para a creche poder ofertar. Porém, infelizmente, né, no nosso Brasil não funciona da seguinte maneira, né? Existem leis que permitem às mães se ausentarem um certo período do trabalho para irem até o local onde a criança se encontra para poder amamentá-la. Porém, a nossa realidade é bem diferente, né? Então, acaba que muitas crianças acabam sendo retiradas do aleitamento materno pelo fato da necessidade da família, né? Existe todo um processo, né, de conservação do leite que a gente acaba ensinando nas consultas, né, para os pais que precisam, né, fazer ordenha. A gente ensina a forma, a maneira mais higiênica de fazer, a temperatura. Porém, conforme a criança vai para a creche, a maioria das creches não aceita esse leite ordenhado pelo fato de uma contaminação cruzada, né? Porque a gente sabe que corre o risco de uma contaminação cruzada. Mas por causa do armazenamento, do local de armazenamento, por que dessa contaminação? No meio do transporte, por toque, por ficar em um lugar que não é certo para o armazenamento? Sim, por N fatores, né? Pelo transporte, pelo armazenamento, pela higiene necessária que precisa ter com esse leite, né? E a gente sabe que dentro de um funcionamento de uma creche, né, é muita movimentação, são muitas crianças, né, que às vezes em muitas das creches tem poucos profissionais, né? Tem essa dificuldade ainda. Isso, tem uma necessidade de mais profissionais e acaba não tendo todos esses profissionais necessários. Então, assim, não deixa de ser risco porque a gente não sabe como está sendo armazenado, né? Não tem como os pais verificarem como está sendo armazenado. Eles só conseguem ter certeza do que eles estão fazendo, né? A forma certa com que eles estão fazendo. Não tem como eles vigiarem, não tem como eles acompanharem como é o processo de armazenamento, de como é a oferta, desde o momento que eles deixam esse leite na creche, né, na escola. Então, infelizmente, muitas crianças nesse período acabam tendo que tenham a necessidade, né, de entrar com a fórmula infantil, né? Não estou dizendo que a fórmula é errada de maneira nenhuma, mas eu, como defensora do aleitamento materno, eu sempre defendo, em primeiro lugar, o leite materno sendo o melhor alimento do mundo. Porém, a gente sabe também que existem N fatores, né, de várias famílias, que as necessidades são outras, né? Então, a gente não pode julgar, né? Mas a gente pode defender, a gente pode orientar, a gente pode auxiliar nesse processo, né, do aleitamento materno, da conservação do leite e tentar nisso ajudar as famílias a priorizarem a um pouco mais de tempo manter a criança, né, no aleitamento materno. Você, como Nutri, o que você já recebeu crianças que tiveram infecções, problemas por esse tipo de transporte? Já aconteceu com você? Não. Ou soube de algum problema assim, chegou até você, tipo, porque a gente sabe que às vezes uma creche ela tem que suportar 4, 5, 6 bebês. Aí você falou, aí às vezes são 2 profissionais para 6 bebês. Sim. Né, para dar conta de 6 bebês. Então a gente sabe que a criança em casa com a mãe, ela vai estar no seu leito, no seu colo, aos seus olhos, a vigia.
do avô, da avó, do tio, da tia. E você acha que pode acontecer, a gente não está dizendo, que pode acontecer pela deficiência de profissionais, alguma criança ficar menos assistida do que a outra, e isso pode prejudicar também, tipo, na alimentação do bebê? Sim, é claro, a gente sabe, né, que existem... A gente não está julgando aqui, a gente está conversando, você como Nutri, com certeza você já soube ou já recebeu, tipo, você como Nutri, você acompanha a criança, né, praticamente desde o nascimento até uma certa idade, e você vê, a criança está perdendo peso porque o que está acontecendo? Modo de dizer assim, claro. Entendeu? Não, as maiores queixas, na verdade, é justamente o sofrimento, principalmente das mães, né? Pelo fato de terem que tirar o filho, né, do peito, do aleitamento materno, para entrar com a fórmula. Existem muitas mães que sofrem muito com isso, né? De terem muitas das vezes que tomar remédio para diminuir o leite, para secar o leite, pelo fato da criança ficar o tempo integral na creche, né? E ela não ter como fazer ordenha, ela não ter como tirar esse tempo para ordenhar o leite. Então a maior queixa é justamente pelo fato dos locais, né, das creches não poderem receber esse leite ordenhado, justamente também pelo fato de ter uma demanda mais, uma assistência maior em cima desse leite, né, que deve ser congelado em temperatura ideal, deve ser descongelado em temperatura ideal, né? A gente tem que ter muito cuidado a respeito do transporte. Então, a creche, os locais que recebem as crianças, não conseguem se responsabilizar 100% justamente da demanda de outras crianças, da demanda do local em si, né, que as crianças estão ficando. Então, as maiores queixas das mamães, principalmente, é justamente isso, né? Ter que tirar o bebê do seu peito. Então, acaba sendo prejudicial não só para a criança, mas também para a mãe. Com certeza. Você disse que a mãe tem que tomar medicamento para enxugar um pouco o leite. E fala pra gente essa troca do leite materno, né, por essa substância, enfim, que vai substituir o leite materno. Muitas crianças sentem, o organismo da criança sente, perde peso, tem crianças que rejeita, não aceita. Como é que funciona isso tudo? As crianças, os bebês, né, no caso, acabam sentindo um pouco, né, porque o colo de mãe sempre vai ser o colo de mãe, né, então o chamego das crianças, que é o seio da mãe, o colo da mãe, nunca vai ser como uma fórmula, nunca vai ser como um bico artificial, né, que são das mamadeiras, onde é ofertado o leite para a criança, né. Nutricionalmente falando, a criança em si não é prejudicada, né? Como, por exemplo, a perda de peso, se esse leite for ofertado conforme a necessidade da criança demanda daquele leite. Então, tem crianças que vão tomar maiores quantidades de fórmula, tem crianças que vão tomar menores quantidades de fórmula, né? Tudo isso, é claro, que tem que ser assistido por um pediatra, né? Então, o pediatra que dá todas essas orientações, o pediatra que prescreve a fórmula ideal para aquela criança, né? Mas, nutricionalmente falando, não necessariamente tem essa mudança, esse quesito de perda de peso em si, se ela for bem assistida pelo pediatra e se o leite em si for ofertado conforme a demanda da criança. Entendi. Então, tipo, tem horários certos, de tantas em tantas horas, tipo, o que você disse, geralmente a criança deve de tomar mais quantidade porque o leite materno é muito mais forte e suplementa mais a criança. Não necessariamente. Até a gente trabalha muito em cima de lendas e tabus de tudo que envolve, né, o leite materno,
né? Como a gente ouve muitas pessoas falarem ainda que o leite materno é mais fraco, que bebê de peito dorme menos do que bebê de fórmula, que bebê que acorda muito à noite, se tomar uma fórmula antes de dormir, vai dormir muito mais do que uma criança de peito, que vai acordar mais vezes. De maneira nenhuma isso é realidade. Então, né? Para mim, a fórmula, as pessoas achavam que era mais fraca, mas tem pessoas que dizem que a fórmula é mais forte do que o leite materno. De uma forma errada. Mas é mito, isso é mito. Sim, exatamente. O leite materno, ele sempre vai ser o melhor alimento do mundo, ele sempre vai ser essencial para uma criança, principalmente até os 6 meses de idade da criança. Porém, ainda existem muitos mitos e tabus que envolvem isso, né, e que a gente tenta desmistificar justamente para poder continuar apoiando, né, o aleitamento materno, que é imprescindível na vida de uma criança. Sim, eu penso bem da seguinte maneira, eu ouvia que a gente tem mais idade. Na minha época, a criança que se alimentava do leite materno, os dentes eram melhores, a dentição era melhor, a saúde era melhor, né? A criança se desenvolvia na escola melhor. Mas é a primeira vez que eu ouço que as pessoas dizem que o suplemento é muito mais forte do que o leite materno. A gente vai fazer o seguinte, Patrícia, a gente vai para mais um intervalo, tá? Já a gente está de volta com a Patrícia Samin, dando mais uma aula para a gente aqui de maternal, né? De nutri maternal infantil, tá? Já a gente está de volta. Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferente tipo de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria, dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros com inteligência emocional, médicos com alta tecnologia e compaixão, gestores com propósito, não apenas metas, físicos pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. A Marmoraria Frimagran Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagran, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 25219335 e o WhatsApp 999272596. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria.
Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Voltando do terceiro e último bloco, estamos com Patrícia Samin, Nutri Materno Infantil, que vai já explicou, deu uma aula, né, de Nutri Infantil pra gente aqui. E a gente queria saber, Patrícia, eu principalmente, eu tenho certeza que o telespectador também, qual a maior reclamação e como que chegam ao teu consultório para ter uma consulta, né, com a Nutri Materno Infantil, Patrícia Samin? A maior queixa que eu acabo recebendo no consultório, né, na verdade, a minha intenção de receber no consultório é justamente quando a criança começa a introdução complementar, né? Que aí a gente começa do zero junto com a família. Porém, infelizmente, e como o mundo materno-infantil ainda está crescendo, né? A gente acaba recebendo menos crianças de introdução alimentar, o que acaba sendo consequência da maior queixa futuramente, que é quando os pais procuram a nutricionista materno-infantil, quando me procuram no caso, né, quando observam que a criança está com uma certa dificuldade, né, em devidas alimentações, quando os pais desconfiam que as crianças podem estarem se tornando crianças seletivas, né, que o processo de uma criança, quando ela entra na seletividade alimentar, é muito delicado, né? Bom, se fosse para eu falar de todo o universo materno-infantil, a gente ia ficar toda a vida aqui falando, mas é um pouquinho, né, de como eu trabalho no consultório em si, né? Mas a queixa principal é justamente quando as crianças já estão maiorzinhas, né, depois de um ano e meio, 2 anos, quando acabam que esses desafios que são normais acontecer nessa faixa etária, e os pais acabam precisando de um auxílio, precisando dessa ajuda da nutricionista, né, o que poderia ter sido auxiliado lá atrás, que é quando é justamente com os 6 meses de idade, quando a gente começa do zero toda a alimentação da criança. A curiosidade minha, né, uma criança quando já começa a se alimentar com alimentos de massa, né, começa a se alimentar com comidas normais. O que o pai ou a mãe nunca deve dar para uma criança no início, assim, dessa alimentação? Não existe alimento restritivo desde quando inicia a alimentação complementar. É claro que alimentos saudáveis, né? Existem trilhões de alimentos que devem sim serem restritos à alimentação infantil, mas não é o que estamos falando. Estamos falando de alimentos saudáveis. Então não existe alimento saudável que temos que restringir na alimentação, na introdução complementar, salvo uma certa necessidade que é referente a alergias ou qualquer outro motivo que tenha que ser cortado da alimentação da criança.
Mas para a gente saber se a criança vai ter uma intolerância ou se vai ter uma certa alergia referente àquele alimento, primeiro ela tem que ser exposta àquele alimento. Então a gente sempre orienta que não há alimento restritivo. Não existe exame, a criança vai ter que comer, degustar daquele alimento para ter uma reação contrária para vocês descobrirem que ela é intolerante. Isso, então não existe exame de sangue, nada disso que vai dizer ela é intolerante à lactose. Intolerante. Lactose, geralmente, existe intolerância à lactose do próprio leite materno? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Até porque o leite materno, ele tem uma concentração alta de lactose, então não tem lógica nenhuma, né? As pessoas falarem que a criança pode ter uma alergia à lactose sendo alimentada pelo leite materno. Mas uma criança, quando é uma criança APLV, um exemplo, né, que é uma alergia referente ao leite de vaca, ela já é uma criança que desde quando nasce, né, já pode apresentar alguns sinais que orientamos ser acompanhados, né, não só pelo pediatra, mas como pelo gastropediatra, que vai diagnosticar e vai observar mais profundamente referente àquela intolerância do leite de vaca em si, que é o que estamos falando. Quando a criança começa a introdução alimentar, a gente não se preocupa em si, naquele momento, com o leite de vaca, que uma possível criança pode ter alergia, porque ela vai começar a se alimentar com os alimentos que fazem parte da família, onde o leite em si não entra nesse período de 6 meses, e sim a partir dos 12 meses. Então não há alimento nenhum restritivo nessa faixa etária, a não ser que, depois de exposto, né, a criança tenha alguma reação contrária ao que não deveria acontecer. Mas é claro que a gente sempre orienta a família, né, a observar, a gente explica, né, como funciona a janela imunológica, que é um certo período da criança que tem que ser exposto a alguns alimentos que são alergênicos, né? Então a gente explica tudo isso para a família, para justamente observar de perto, né, o que pode ocorrer ou não. Na maioria das vezes, né, muitas crianças não apresentam nenhuma alergia, mas pode acontecer, mas é claro que a gente sempre vai estar sobre supervisão, né, orientando a família e, é claro, a família relatando, né, ao pediatra, ao nutricionista sobre possível acontecimento. Geralmente a criança chega até você por indicação de um pediatra, ou o pediatra fala, não pode comer isso e acabou, tem que procurar um nutricionista. Existe essa indicação do pediatra para vocês nutri? Na verdade, o que mais funciona hoje em dia como indicação, né, a gente sabe, né, em redes sociais, tudo isso que acaba sendo propício, né, para o profissional é o boca a boca, né? Então, o que eu recebo muito de indicação é justamente famílias que me indicam para outras famílias. Já trataram com você. Exatamente. Para outras famílias. A gente pensa justamente em melhorar esse contato de pediatra com nutricionista, porque, como eu disse, o mundo materno-infantil vai muito além do que comer. Então, quando uma criança sai da consulta com o pediatra de 6 meses, ele sai ali com as orientações, com os grupos alimentares. Porém, a gente, como nutricionista materno-infantil, a gente tem que abranger um lado mais leve, um lado mais emocional, um lado mais de apoio, né? Servir de rede de apoio para aquela família. O que numa consulta com o pediatra acontece mais a forma teórica, né? E na prática a gente envolve muito a família, a gente prioriza muito o âmbito alimentar, explicando justamente, né, das fases do desenvolvimento infantil dentro da alimentação infantil. Hoje estamos aqui tendo uma aula, né, de nutri materno infantil com Patrícia Semin. Patrícia, além de nutri materno infantil, você atua em outras áreas com a nutrição? Sim, como eu disse, né, eu atendo, eu faço atendimento clínico, né, mas sempre deixei muito claro que a minha especialidade é a nutrição materno-infantil. Eu amo todo o universo materno-infantil. Eu atendo no meu próprio bairro, numa academia, né, que é o atendimento clínico.
Eu trabalho também numa creche, no qual eu elaboro o cardápio das crianças e eu faço com eles uma educação nutricional, né, que a gente trabalha brincando, que a gente trabalha com as crianças podendo tocar nos alimentos, com as crianças podendo fazer as receitinhas, né? Então, eu atuo nessas áreas, né, tanto no consultório, quanto na creche, quanto na academia. E é claro que sempre tem uns amigos que sempre pedem umas dicas, né, que acabam mandando mensagem para a gente ajudar em algum planejamento, em alguma situação que seja necessidade, né, naquele momento. É muito interessante o que você falou, né, que você trabalha nessa creche e ali já começa o estímulo de tocar no alimento. Isso faz muita diferença na vida bem da criança, para o telespectador poder entender, tipo, que ele está em casa e às vezes ele não estimula o filho a tocar numa laranja, numa maçã, numa fruta, comer legumes. Isso tudo estimula na mente da criança, acaba ajudando a criança a se alimentar melhor? Com certeza. Por isso que né, uma orientação que eu sempre repasso da importância da gente pedir o auxílio de um nutricionista materno-infantil quando a criança começa essa etapa da alimentação complementar, justamente porque eu oriento o fato dos alimentos serem expostos para as crianças de forma que elas possam pegar, que elas possam tocar, que elas possam cheirar, que elas possam ouvir. Tudo isso faz parte, né, do desenvolvimento infantil. E a criança em si tem essa necessidade de poder ter autonomia com o alimento. Então, às vezes, as famílias pensam que as crianças, desde os 6 meses, elas precisam ser tratadas, né? Elas precisam que um adulto dê colheradas, né? Uma maneira grosseira de falar, no processo de alimentação infantil. Só que quando você expõe uma criança em frente ao alimento, né, ao grupo de alimentares que ela precisa, né, conhecer, que ela precisa explorar, a longo prazo você vai ver que aquilo ali foi crucial para evitar certas queixas, conforme eu recebo no consultório, né, da criança ter um certo nojo da comida, da criança ser mais restritivo com aquele alimento em si. Mas quando você expõe a criança a diversos grupos alimentares, quando a gente deixa a criança se lambuzar, quando a gente deixa a criança explorar de forma autônoma, né? Com autonomia aquilo ali, a gente vai estar evitando muita coisa a longo prazo, né? Nós somos espelhos para os nossos filhos, né? Sim. Nós somos os heróis dos nossos filhos. Então, a família se alimentando bem, os pais se alimentando bem, comendo leguminosas, enfim, frutas, estimula a criança a se alimentar melhor? Sem dúvida. O que eu sempre oriento também nas consultas, eu sempre peço, né, que os pais estejam presentes nas consultas, porque eu friso muito que o processo de alimentação infantil vai depender dos pais, vai depender não só do estímulo, mas vai depender de tudo aquilo que a família faz em conjunto. Então eu priorizo muito o âmbito familiar dentro do processo de alimentação infantil. O que é priorizar o âmbito familiar? É o comer à mesa. Então uma criança, ela tem que se sentir pertencente à família. O que é se sentir pertencente à família? Ela tem que comer à mesa junto com a família. Então, como nós somos espelho para as crianças sempre vão querer fazer o que nós pais estamos fazendo. Porém, a gente orienta que os pais tratem essa alimentação, né, que sejam esse espelho para as crianças, é claro, com alimentos saudáveis, né, com alimentos que sejam nutritivos e com alimentos que vão fazer parte dessa criança, de preferência para o resto da vida dela. Isso daí, hoje nós estamos com Patrícia Samin, né, Nutri Materno Infantil, deu uma aula aqui pra gente. Eu tenho certeza que ela tem muito mais para falar pra gente aqui, mas infelizmente o nosso tempo é mínimo, é pouco, né? Passa rapidinho, né? Para você não se preocupa não, que passa rapidinho.
você, como Nutri, tenho certeza que tem pessoas que têm crianças de 1 mês ou de 0 mês até os 8, 10, 15 anos, enfim, que te assiste nesse momento. Qual o conselho que você dá para essas famílias que estão em casa agora? Como até já relatei aqui, o que eu sempre oriento, né? E o que a gente espera que dentro desse mundo materno-infantil que ainda está crescendo, né? É poder captar muito as famílias que iniciem esse processo da alimentação infantil sobre uma ajuda, né, do nutricionista. Porque a gente começando do zero, quando a gente começa ali, né, com a criança aos 6 meses de idade, a alimentação complementar, a gente passa todas as orientações, a gente informa o que pode acontecer, o que não pode acontecer, a gente acaba sendo rede de apoio para os pais, né, nessas etapas que vão acometer a alimentação infantil. Então, o conselho que eu posso dar para todas as famílias, papais, mamães principalmente, que acabam sofrendo muito com tudo aquilo, né, que acomete o bebezinho. Então, são os dentinhos nascendo, a cada etapa da criança que a mãe acaba sentindo muito, né, que corta o coração das mamães. Sempre que é possível, né, a gente sabe da realidade das famílias, a gente sabe a respeito de muitos profissionais, né, não trabalharem com plano de saúde. Então a gente tem que levar em consideração também, né, a necessidade e as prioridades de cada família. Mas, se possível, acompanhem o filho de vocês, os bebês, né, desde quando nascem, depois aos 6 meses de idade, até onde houver a necessidade. Busquem o apoio, busquem o auxílio de um nutricionista. É claro que é muito importante também os pais poderem estudar a respeito do assunto, os pais poderem se aprofundar no que diz respeito à nutrição da criança, né? Mas nós como nutricionista materno-infantil, a gente ajuda, a gente auxilia os pais nesse processo que é tão delicado e que tem N informações que a gente acaba passando para as famílias, que acaba sendo um processo mais leve, que acaba sendo um processo mais tranquilo, né? Para os pais se apoiarem. Então, papais, estamos aqui, nós como nutricionistas materno-infantil, para justamente auxiliar vocês, né, a família de vocês, o âmbito alimentar, nesse processo de alimentação de cada bebê, de cada criança, até o resto da vida, que é o que a gente tem como intenção. Então, ter uma Nutri na família, não só para a criança, mas também para a família inteira, não é gasto, é um investimento para a vida inteira. Exatamente. Como já dissemos, né, que somos espelho das crianças, muitas das vezes as famílias precisam de alguns ajustezinhos, né, dentro da alimentação, dentro da rotina, alguns ajustes que precisam ser feitos, né, no âmbito familiar, que vão auxiliar aquela criança naquele momento. Então, justamente por isso que eu peço a presença dos pais na consulta, porque muitas das vezes a gente não trata a criança, a gente tem que tratar primeiro a família, a gente tem que tratar primeiro os pais, para posteriormente estar tratando a criança, que muitas das vezes depende só mesmo do tratamento dos pais, com os pais. É isso aí. Hoje recebemos Patrícia Samin, né, deu uma aula de nutrição para a gente aqui, dicas para a gente se alimentar melhor, e eu tenho certeza que quem está em dúvida, Patrícia, você pode deixar agora o seu contato, redes sociais, para que possam entrar em contato com você também, né? E a partir de agora ter uma vida mais saudável, né? Falando de alimento, porque o alimento é tudo que você ingere, você vai ser amanhã, né? E sim, exatamente. Se você se alimenta bem, você vai ter uma vida saudável. Se você se alimenta mal, com certeza a sua vida vai ser complicada em saúde, não é isso? Exatamente. Pode deixar redes sociais, telefones de contato, endereço da onde você atende, pode ficar à vontade.
A telinha do programa Pode Soltar a Voz é toda sua. Então, eu atendo no centro de Nova Friburgo, ali no Shopping Castelinho. O meu contato, né, o meu arroba no Instagram é nutri.patriciasamin. Então, quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, né, é só entrar lá no meu arroba do Instagram. Lá no link, tem o meu link na bio, né? Quem precisar entrar em contato comigo para marcar consulta, para tirar alguma dúvida, para saber de como funciona o acompanhamento materno-infantil ou atendimento clínico, se for o caso, é só entrar lá, clicar e vai falar diretamente comigo e a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito da necessidade de cada um. É isso aí, Patrícia, obrigada, tá? Por ter aceito o convite e ter vindo aqui esclarecer, dar essa aula, né, de alimentação, de nutrição pra gente. Sempre que você precisar vir alguma dica, alguma coisa, as portas do programa vão estar sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade. Demoramos, né, para conseguir esse encontro. Vida corrida, né? Exatamente. A loucura da maternidade, né? A loucura boa da maternidade. Mas agradeço a oportunidade, né? Espero poder participar de outros momentos como esse, né? E quero estar disponível para poder esclarecer dúvidas, para poder ajudar, né, as famílias nesse processo, né? Na necessidade da família. E muito obrigada pela chance de poder falar um pouquinho de tudo que engloba a nutrição materno-infantil. Isso aí, é para isso que o programa está aqui. A gente está para poder levar sempre novidade, levar sempre coisas que as pessoas não têm como saber como funciona. E esse é o intuito bem do programa, trazer. A gente trago podóloga, auriculoterapeuta, agora Nutri. Enfim, também, quem está assistindo também de alguma área que quer também, só entrar em contato com a gente também. Vai ser muito bem-vindo no programa, né? Para poder levar novidades saudáveis para as famílias, né? Dicas saudáveis sempre são bem-vindas, não é isso? Com certeza. E, infelizmente, né? Tudo que é bom dura pouco, mas nós vamos ficar com um quadro da nossa terapeuta Maria Aparecida, né? Mais um quadro dela aí dando dicas de saúde mental. E eu peço a Deus saúde e oportunidade para que numa próxima oportunidade eu possa estar aqui, né, levando mais coisas boas para vocês, mais entretenimento, falar mais sobre saúde, enfim, né? Fiquem todos com Deus e até uma próxima edição. O programa Pode Soltar a Voz de hoje com o quadro Saúde Mental, trazendo para você a seguinte pergunta: você sabe o que é um gatilho emocional? Pois bem, hoje nós vamos esclarecer aqui para você esse famoso gatilho emocional responsável por tantos transtornos ao longo da nossa vida. Gatilho emocional é um estímulo que desencadeia uma intensa reação emocional em uma pessoa, geralmente associada a coisas passadas. Esses gatilhos, eles podem ser diferentes e variados para cada indivíduo, como um cheiro, uma cor, uma reação, uma situação específica, uma música, enfim. O nosso cérebro, ele é um órgão incrivelmente complexo e generalizado ao processar as informações. Como, por exemplo, digamos que aos 10 anos de idade, eu atravessando a minha rua, fui atropelada por um carro vermelho. O meu cérebro, então, inconsciente, ele registra 100% de tudo que eu vivo ao longo de toda a minha vida. Então ele pegou aquele episódio ali, ele registrou todo o episódio que aconteceu ali, como por exemplo, ambulância, bombeiro, eu corri risco de morte, meus pais chorando, ou seja, isso não foi uma coisa boa. Foi um forte impacto emocional, foi algo traumático, forte impacto emocional, ele criou ali então um trauma. Eu vivi um momento traumático. Toda vez que eu vivi um momento traumático, o meu cérebro registra tudo aquilo e ele vai então armazenar essa informação. Ele vai colocar isso numa pasta.
Uma vez colocado naquela pasta, ele vai escolher um nome para aquela pasta. Assim como aí na tela do seu celular, tem aí galeria, eu vou com o meu dedinho, aperto em cima de galeria, quando eu quero encontrar as suas fotos, ok? Assim é o nosso cérebro. Ele vai registrar aquele episódio traumático que eu vivi, ele vai colocar numa pasta e ele vai dar um nome. E digamos que ele escolheu o vermelho, porque aquele carro que me atropelou foi um carro vermelho. Então ele colocou ali vermelho, dentro daquela pasta, ele colocou aquele episódio traumático que eu vivi aos meus 10 anos de idade. Agora, esse cérebro ele vai generalizar, porque ele é binário. Ele entende duas linguagens. Se é bom, é seguro. Se não foi bom, é perigo. Então agora eu tenho ali um registro de vermelho, perigo. E ele vai generalizar, não vai fazer a volta toda. Carro vermelho é perigoso. Não, ele vai botar ali vermelho é perigo. Então agora eu tenho um registro, eu tenho um gatilho ali de vermelho, perigo. Todas as vezes que eu ficar exposta a algo vermelho, o meu cérebro vai entender como se fosse um dedinho apertando a minha pasta e abrindo e eu revivendo aquele episódio novamente. Então, por isso que muitas vezes você está bem, quantas vezes você chega num lugar e você fala assim, nossa, eu estava tão bem, de repente eu comecei a me sentir mal. Ou seja, não foi do nada. Não foi do nada que você se sentiu mal. Existe ali um gatilho, uma situação igual ou parecida com aquela que você viveu, que o seu cérebro generalizou e associou, e agora toda vez que você é exposta àquela situação parecida ou igual, você vai vivenciar toda aquela sensação novamente. Aprender a reconhecer aí os nossos gatilhos é o primeiro passo para que você consiga viver de uma maneira, consiga lidar com eles de uma maneira saudável, ou até mesmo reconhecer a hora certa de você buscar aí a ajuda de um profissional. Ficamos mais uma vez por aqui com essa dica aí para você, e na próxima semana estaremos de volta aqui no programa Pode Soltar a Voz. Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferente tipo de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora, e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria, dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros com inteligência emocional, médicos com alta tecnologia e compaixão, gestores com propósito, não apenas metas, físicos pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria.
Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. A Marmoraria Frimagram Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagram, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 2521-9335 e o WhatsApp 999272596. Take my breath away.